Bom dia, irmãos. Vamos ler a Bíblia. 1 João capítulo 4, versículos 7 e 8, apenas. O irmão em casa pode abrir também a sua Bíblia e ler conosco este precioso texto da Palavra de Deus. A carta de Paulo, de João, a primeira epístola de João, foi escrita com o objetivo de combater todas as heresias do primeiro século. Heresias essas que estão presentes no século de hoje também. 1 João 4, versículos 7 e 8. Vamos ler juntos, podemos ler juntos, né? Queridos amigos, amemo-nos uns aos outros, pois o amor provém de Deus. E aqueles que amam mostram que são filhos de Deus e conhecem a Deus. Mas se alguém não ama, demonstra que não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amém? Queria sentar-se, irmãos. É comum ouvir dizer, isso é de crente, ou isso não é de crente. Isso não é para um servo de Deus. A fidelidade faz parte da vida de quem conhece Jesus. Os verdadeiros cristãos não exalam um espírito arrogante, legalista, áspero e argumentativo. A salvação produz mudança no íntimo da pessoa, mudança no coração. A salvação produz pessoas cheias de bondade e misericórdia para com os outros. Certa ocasião, dando aula aqui no nosso seminário, eu ia falar sobre a bondade de Deus, um dos atributos de Deus. Mas antes eu fiz a seguinte pergunta: você conhece uma pessoa boa? Houve um silêncio na sala. De repente, um irmão levantou a mão, falou: pastor, eu conheço uma pessoa boa. Mas sinceramente, pastor, eu conheço uma só. Eu não conheço duas pessoas boas. A salvação não é obtida por atividades religiosas, estudos doutrinários, longos cursos de discipulado. Há poucos dias um homem me falou: eu sou da religião tal. Eu falei: tudo bem, você pode ser da religião que você quiser, porque o mais importante é você ter certeza absoluta que quando você morrer, você estará eternamente no céu, vivendo com Jesus. Não sei se ele vai continuar na religião dele. Mateus 7, versículos 21 a 24, Jesus diz o seguinte: nem todo aquele que se refere a mim como Senhor entrará no reino dos céus. A questão decisiva é se a pessoa faz a vontade do meu Pai que está nos céus. No dia do juízo, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos a seu respeito, e usamos o seu nome para expulsar demônios e para fazer muitos milagres. Mas eu responderei: vocês nunca foram meus. Vão embora, porque as suas obras são más. Todos os que ouvem os meus ensinos e os praticam são ajuizados como um homem que constrói sua casa na rocha sólida. Quem conhece Jesus ama a palavra de Deus.
A Bíblia tem sido desprezada por muitos crentes. Muitas pessoas desprezam a Bíblia. Mas os verdadeiros crentes jamais abandonarão a palavra de Deus. Há muitos crentes que estão fugindo da Bíblia, ao invés de fugirem dos seus pecados. John Stott disse: a palavra de Deus certamente é tão indispensável para o nosso crescimento espiritual, como o leite materno o é para o crescimento de uma criança. Moody escreveu na contracapa da sua Bíblia: ou este livro me afasta do pecado, ou o pecado me afasta deste livro. Uma pessoa em pecado que lê a Bíblia, ela vai tomar a decisão de continuar lendo a Bíblia e abandonar o pecado, ou vai tomar a decisão de continuar com o pecado e abandonar a Bíblia. No Salmo 1, Davi escreveu: bem-aventurado o homem que tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Domingo de carnaval, segunda de carnaval, terça de carnaval, quarta-feira de cinza, não para nunca. Salmo 119, versículo 11, diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Uma tradução direta do hebraico desse texto é mais ou menos assim: escondendo a tua palavra no meu coração, eu não tenho mais necessidade de pecar. Não tem necessidade, as pessoas pecam por necessidade, tentando preencher o vazio do coração, porque Jesus não preencheu ainda. Todos os grandes homens de Deus foram crentes que amaram muito a Bíblia. Salmo 119, versículo 97 diz: ó, quanto amo a tua lei, ela é a minha meditação o dia todo. Quem conhece Jesus tem desejo de crescer espiritualmente. O servo de Deus não se contenta em apenas conservar seu nível de espiritualidade, seu nível de santidade, mas deseja crescer. 2 Pedro 3,18 diz: crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescer na graça. Quem pode medir a graça de Deus? Quem compreende a graça de Deus? Um pastor, já velhinho, com mais de 80 anos nos Estados Unidos, disse: há mais de 40 anos eu estudo sobre a graça de Deus, agora que eu estou começando a entender um pouco da graça de Deus. Certa ocasião, o Dr. Russell Shedd me falou do livro que ele estava escrevendo, sobre a lei e a graça. Então, ele me disse o seguinte: Azaí, a lei é rígida. A lei é rígida. Você faz uma coisa, vem a consequência. Faz outra coisa, vem a consequência. A graça bagunça a lei. A graça bagunça a lei. Uma pessoa que viveu no mundo de pecado, mergulhada no pecado, para a sociedade essa pessoa não tem futuro algum, mas vem a graça de Deus, faz daquele homem, daquela mulher um missionário, faz daquela pessoa um pregador do Evangelho. Isso é manifestação da graça de Deus. Crescei na graça, na compreensão da graça de Deus,
para poder amar as pessoas que ainda estão nos seus pecados. Crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Conhecer Jesus, viver com Jesus. Toda pessoa que conhece Jesus tem um desejo muito grande de crescer em santidade. 1 Pedro 1,15 diz: sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Eu trabalhei no comércio muitos anos. Então tinha umas frases interessantes. Por exemplo, a mentira comercial. Já viu nisso? Mentira comercial. Mente para o freguês. Mente para as pessoas. Sede vós santos em todo o vosso procedimento. Isso inclui ser santo. Na escola, no trabalho, em casa, no namoro perto das pessoas ou sozinhos. Inclui purificação da mente. Filipenses capítulo 2, versículo 5, diz na Bíblia em inglês, que vocês tenham a mesma mente de Cristo. Joseph Alleine, esse pastor extraordinário, que viveu no século 17 na Escócia, diz que todo crente deveria separar pelo menos um dia a cada 2 meses para a purificação da alma. Fazer uma lavagem, tirar da sua vida tudo que não presta, acertar as coisas com Deus. Wayne Cordeiro, pastor de uma igreja de 10.000 membros no Havaí, ele teve um problema psiquiátrico, a tal síndrome de Burnout. O psiquiatra falou: você não pode pastorear mais. Chega, não dá mais para você pastorear. Ele ficou tão triste, ficou pensando naquilo que o médico tinha falado. Então, ele resolveu passar uma semana num convento que tem lá, e levou só a Bíblia. Sozinho, ele, a Bíblia dele, lá no convento, num quarto lá, uma semana, orando, falando com Deus, orando. Saiu dali, escreveu o livro Andando com o Tanque Vazio, e continuou pastoreando, e está lá até hoje. Tirando da mente aquelas perturbações. Com esse excesso, nós estamos sofrendo excesso de informações. Excesso de informações. Muitas informações. Uma irmã foi ao médico. O médico disse: você não tem nada grave, você está só com isso assim, assim. A pessoa falou: doutora, qual é o nome mesmo? Ela disse: você quer consultar o Google? Mas eu quero lhe dizer que o Google não presta. Não consulte o Google sobre doenças. Perturbações e mais perturbações. Limpeza da alma, limpeza da mente. Vou pensar o que é necessário, o que me abençoa, deixar as imundícies de lado. George Miller escreveu na contracapa da sua Bíblia: houve um dia em que eu decidi, de uma vez por todas, morrer para as minhas paixões
e preferências, para as críticas dos meus amigos, e decidi obedecer somente a Jesus. Quem conhece Jesus tem desejo de crescer na oração. A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes por dia. Davi também foi um homem de oração. Pessoas que conhecem a Jesus oram mais. 1 Tessalonicenses 5:17 diz: orai sem cessar. Eu estava na casa dos pais da Ana, uma ocasião, chegou lá um pastor Antônio Leite, parece que era esse o nome dele, e velhinho, cabeça branquinha, mais branca do que a do irmão Isaías. Meu sogro mandou ele entrar, quando ele botou o pé dentro da sala, ele levantou a mão e orou: Senhor, muito obrigado porque o Senhor me trouxe aqui na casa do irmão Aníbal, abençoa essa casa, abençoa o tempo que nós estaremos aqui conversando. Gente, pensa num negócio desse, coisa maravilhosa. Em Lucas 18, versículo 1, Jesus contou aquela parábola da mulher enjoada, que perturbou o juiz até ele atender. Mas no versículo 1, diz que Jesus contou essa parábola sobre o dever de orar sempre, e nunca desanimar. Nunca desanimar. Jesus falou mais sobre oração do que sobre a sua volta ao mundo. Quem conhece Jesus tem um desejo muito grande de viver com Ele. Em João capítulo 1, versículo 38 a 40, tem a seguinte narrativa. Jesus estava andando sozinho, e ele percebeu que tinha gente atrás dele. Ele olhou para trás, tinha 2 homens. Jesus perguntou: o que é que vocês querem? Graças a Deus não era assalto, né? Eles disseram: onde o senhor mora? Jesus disse: vamos lá. Jesus levou aqueles 2 homens para a casa onde ele morava, puxou as cadeiras, sentaram. A Bíblia diz que eles passaram quase um dia conversando. Quem conhece Jesus não tem pressa de sair da sua presença. Em Lucas 10, versículo 38 a 42, nos fala que Marta, irmã de Lázaro, estava ansiosa, preocupada com os salgadinhos que estava fazendo para servir a Jesus, enquanto a Maria, sua irmã, estava com sede de intimidade com Jesus. Camilo Terra Nova disse: Deus não vai fazer alguma coisa através de você antes de ter feito alguma coisa em você. Quem conhece Jesus tem compaixão pelas pessoas. 1 João 3,14 diz: quem não ama seu irmão permanece na morte, ou seja, é morto. 1 João 3,15, versículo seguinte, diz: quem odeia seu irmão é homicida. Palavra forte. Um irmão estava muito aborrecido com o outro. Aí eu li esse versículo para ele. Aí, ao invés de ficar aborrecido só com o outro, ficou aborrecido comigo também. Quem odeia seu irmão
é homicida, porque você não quer nada com ele. Você corta o Instagram, corta o Facebook, bloqueia tudo. Você não atende mais o telefone dele, não tem mais WhatsApp, bloqueou tudo. Para você, aquela pessoa morreu. Morreu? Não, você matou. Gálatas 6, versículo 10 diz: façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Uma ocasião eu fui convidado por alguns políticos para fazer parte da política aqui de Itaguaí. Eu disse: eu não aceito. Para mim isso é retrocesso. Eu sou pastor. Então, o presidente do partido me disse o seguinte: pastor, com certeza a sua igreja, do tamanho que é, deve ter muita gente desempregada, o senhor vai ajudar essa gente toda. Eu falei: mas você está muito enganado. Neste momento, na nossa igreja, não tem um desempregado. Ele ficou sem fala. Façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Não faz muito tempo, na igreja Batista do Recreio, num domingo à noite, o tesoureiro da igreja passou mal, problema cardíaco. Um cardiologista, membro da igreja, que estava no culto, ligou para um amigo dele, cirurgião cardíaco, que estava na igreja do Pedrão, lá na Barra também. Falou com ele. Aquele irmão disse: mano, leva ele agora para tal lugar, se é assim que eu também já estou indo. Os dois cardiologistas deixaram a igreja, deixaram o culto, e aquele irmão foi operado durante a noite. Façamos o bem a todos, mas o irmão é crente, o irmão é um servo de Deus, tem preferência, fura a fila. Certa ocasião, o Dr. Russell Shedd pregou na capela do Seminário do Sul. Quando terminou o culto, vários seminaristas começaram a comentar: esse conhece Jesus. Esse conhece Jesus. Ele teve 4 filhos. Perguntaram à filha dele, a uma filha dele: como é o seu pai em casa? Ela disse: eu sei que meu pai é pecador, porque a Bíblia diz. Quem conhece Jesus ama a Bíblia. Quem conhece Jesus deseja ser santo. Quem conhece Jesus deseja crescer em oração, tem desejo de viver com Ele e tem compaixão pelas pessoas. Quem conhece Jesus é parecido com Ele. Quem conhece Jesus se parece com Jesus. Amém. Hino 169 do cantor cristão. É um hino de consagração ao Senhor. E é o hino que nós vamos cantar neste momento. Convido os irmãos a ficarem de pé para o cântico deste hino.
Cristo compreender, quero a Cristo obedecer, sempre perto dele andar, seu amor manifestar. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais de ti mesmo, Salvador. Esse hino é muito pequeno, vou ter que cantar 2 vezes, né? Cantar 2 vezes. Nós vamos cantar uma voz mais suave, procurando mais consagração ao Senhor. Mais de Cristo quero ver, mas o seu amor obter, mas a sua paixão, mas a sua mansidão, mais de Cristo, mais de Cristo, mais o seu puro e santo amor, mais de ti mesmo, Salvador, mais de Cristo compreender, quero a Cristo obedecer, sempre perto dele andar, seu amor manifestar. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais de ti mesmo, mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu amor, mais da sua bondade, mais da sua ternura, mais de Cristo. Irmão Jonathan, pode vir ao frente orar, por favor? Irmão Jonathan, é a Mônica e as suas 2 gêmeas, são lá de Recife, são recém-chegados à nossa igreja, são todos muito bem-vindos. Amém, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, nessa manhã de domingo, Deus, pela tua presença, Pai, aqui nesse lugar, ó Deus, que invade e toma nossas vidas, nossos corações. Espírito Santo, o louvor aqui entoado, ó Deus, no final desse culto, que ele seja uma verdade, ó Deus, nesses dias em nossas vidas. Que mais de Cristo, Deus, mais do Senhor, ó Deus, possa externar, ó Deus, em nossas vidas. Que o mundo, ó Deus, possa ver, ó Deus, Cristo em nós. Como tantos testemunhos, ó Deus, que o pastor Azair trouxe aqui, que aqui assim seja em nossas vidas. Que o Senhor Jesus esteja presente em nós em uma experiência individual e íntima. E assim, ó Deus, que esse fruto possa ser visto nesse mundo que tanto carece, ó Deus, de uma igreja, ó Deus, que brilha a luz de Cristo. Desse mundo, ó Deus, que precisa ver, ó Deus, uma igreja, Deus, uma igreja viva, Pai, uma igreja viva. Essa é a nossa oração nesses dias. Espírito Santo, nos conduz para nossas casas, ó Deus, tendo essa reflexão em nosso coração, e que nesses dias, ó Deus, nós possamos refletir, ó Deus, a glória de Cristo, ó Deus, por onde quer que a gente estiver, onde quer que a gente for. Essa é a nossa oração, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus.